Olá, eu sou Elisa Gomes e eu tô aqui para conversar com você e te ensinar como o Ho'oponopono pode te ajudar a combater a compulsão alimentar, a fome emocional. Esse segredo que muita gente guarda 7 chaves, mas que vem atrelado com a gama de sentimentos. O primeiro de desculpa, é só hoje, é só um pouquinho, é só um pedacinho, é porque eu mereço. Seguido de prazer, quando a pessoa come aquele alimento, ela tem aquele pico de prazer momentâneo. E vem o que? Trazendo depois aquela culpa, o arrependimento, a depressão, o fracasso, né? E aí a raiva, a angústia e por aí vai, essa gama de sentimentos negativos. Primeiro é preciso que você entenda, que você tenha uma alfabetização emocional para conseguir entender como funciona tudo no seu cérebro, para a gente poder destravar essa chave dessa compulsão ou dessa fome emocional. Quando a gente é criança, né, isso aconteceu comigo e eu me policio para não repetir esse padrão aqui em casa, mas quem nunca ouviu quando era criança assim, olha, se você comer tudo, você ganha sobremesa. Se você se comportar, eu te levo no shopping, você come no McDonald's. Olha, você ganha um sorvete se você arrumar o seu quarto. E por aí vai. E cada vez que a gente ouvia uma frase dessa, na nossa cabeça era formada uma conexão que o doce, que o carboidrato, que o fast food, que a pizza é uma forma de recompensa, é uma congratulação por um bom comportamento, né? É uma forma de parabenizar uma boa ação que você teve. Você comeu tudo, você ganhou a sobremesa. Você teve um bom comportamento, parabéns, você ganhou um sorvete. Pronto, já está formada aquela conexão que o bom comportamento traz o doce, traz o carboidrato. Bem, essa é uma questão. A outra questão é o seguinte: ao longo da nossa vida, nós vamos passando por aborrecimentos, de sabores, isso desde a vida uterina, né? Quando criança, a gente passa por constrangimento na escola, quem nunca ficou de castigo, briga entre irmãos, e aí o tempo vai passando na adolescência, passa por algum dissabor no relacionamento na adolescência, briga com amigos, isso tudo vai formando conexões e essas conexões geram uma bioquímica no corpo. Enfim, algum desses eventos a gente consegue superar e até mesmo extirpar apagadamente, mas outros não, outros a gente simplesmente passa por cima e se adapta a viver com aquele dissabor e ele acaba sendo esquecido pelo nosso consciente, porém ele está lá atrelado, conectado numa gavetinha no nosso subconsciente. É como se a gente botasse numa caixinha e guardasse no subconsciente. E ao longo da nossa vida, passando por diversos aborrecimentos, diversos sabores, a gente vai formando várias conexões, várias caixinhas na nossa mente e isso vai sendo acumulado. Então, aquela pessoa que tem várias caixinhas, aquela pessoa que na infância ouviu a frase, olha, se você tiver um bom comportamento, você ganha um doce, se você tiver um bom comportamento, comer tudo, você ganha sobremesa, que tem essa conexão de parabenizar, de ser recompensado com isso, com esse doce, com esse carboidrato. Um belo dia, quando come o doce, quando come o carboidrato, tem uma sensação de prazer. Porque momentaneamente esses alimentos dão realmente uma sensação de prazer, dá aquele pico de prazer, a pessoa tem aquele prazer momentâneo e aí ele descobre que além da recompensa ainda tem o prazer. Então, por toda vez que é aberta uma caixinha desse dissabor, ligado a alguma conexão do passado, que teve algum aborrecimento, quando acontece alguma coisa que tem a ver com alguma coisa já formada, a pessoa já sabe que se entregar ao doce, ao carboidrato, vai ter a sensação de prazer. Então, juntando uma coisa com a outra, quando a pessoa se vê diante de um aborrecimento, diante de um desconforto da vida, o que ela faz? Ela se joga ao doce, ao carboidrato, começa a comer de forma avassaladora realmente, é uma fome emocional, uma compulsão alimentar que ela não consegue se controlar, realmente o alimento ganha dela, é mais forte que ela.
Eu percebo muitas vezes isso. A pessoa fala, eu realmente não consegui me controlar. E foi mais forte do que eu já ouvi isso várias vezes, foi mais forte do que eu, essa frase é sempre dita. E realmente é mais forte do que ela, devido ao número de caixinhas, devido ao número de conexões formadas ao longo da vida dela. E diante dessa alfabetização emocional que eu estou conseguindo passar um pouquinho para você, você consegue entender como isso tudo é formado na sua mente. Por que que isso acontece, né? Por conta disso tudo que você carregou ao longo da sua vida. Só que hoje em dia existem várias ferramentas que podem ajudar a quebrar esse padrão, a mudar essa situação, a realmente você terminar com essas conexões e partir para uma outra vida em busca da sua melhor versão. E o Ho'oponopono realmente ele é muito eficaz nessas circunstâncias. Ele serve para qualquer evento, mas eu uso muito para a melhor versão dos clientes, né? E você pode usar nessa situação de fome emocional, de compulsão alimentar. Então, eu aprendi com a minha mentora, Regina Tavares, uma ferramenta do Ho'oponopono chamada Deleta. Não existe melhor ferramenta ou pior ferramenta do Ho'oponopono, não existe isso. Somos pessoas diferentes, para cada pessoa uma ferramenta funciona de um jeito melhor ou pior, cada situação, às vezes numa situação é melhor gota de orvalho, na outra é melhor água solar, na outra é Deleta. Eu vou te ensinar mais uma hoje que vem ajudando muita gente que eu conheço. Então, quando você sentir aquela vontade, quando vier aquele pensamento de comer aquele chocolate, quando você tiver uma situação de aborrecimento, quando você tiver uma situação de desconforto e vier aquela sensação de eu preciso comer um chocolate, eu tenho que comer um doce, você já começa a imaginar você apertando a tecla deleta do computador e essa conexão sendo desfeita no seu cérebro. Deleta, 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 deleta e vai desfazendo essas conexões. Realmente imagina mesmo a conexão sendo quebrada no seu cérebro e você desfazendo essas conexões. Dessa forma você vai estar limpando essa situação. E você pode inclusive, o ideal seria falar mesmo, né? Deleta, deleta, deleta. Às vezes a pessoa está num lugar com outras pessoas e não quer falar, né? Fica envergonhado, então mentaliza, você apertando deleta, 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 deleta. Mas você pode inclusive e fazer uma oração, né? Divindade, limpe em mim essa vontade que eu estou de comer o doce, o chocolate, o sorvete, a pizza, o fast food. Começa a limpar as memórias em relação a esses alimentos que te levam até essa fome compulsiva. Começa a limpar as memórias em relação à recompensa, às conexões formadas pela recompensa em relação a esses alimentos. Divindade, limpe em mim essas conexões negativas, essas conexões de recompensa que foram formadas na minha mente em relação a esses alimentos de doce, em relação aos alimentos de fast food. Limpe em mim, transmute, né? Que sejam transmutados na pura luz. Essa vontade, essas conexões sejam desfeitas, extirpadas mesmo da minha mente. Dessa forma você vai estar limpando e vai estar modificando as suas conexões cerebrais mesmo, né? É importante que você tenha em mente que eu vejo que essa ferramenta dá certo com muitas pessoas, mas também vejo que algumas pessoas fazem e não dão certo. Elis, eu fiz e não deu certo. Olha só, não é que não deu certo, pelo que pouco que eu sei. O que eu vejo é o seguinte, tem muita coisa para ser limpa, tem muita caixinha para ser aberta, tem muita memória para a gente arrancar daí de dentro. Veja, é desde a vida uterina que a gente passa por decepção, né? Quantas limpezas você fez? Você consegue ficar com o sapato apertado quanto tempo? Né? Isso te incomoda. É importante estar limpando isso. Então, a minha dica é você continuar limpando, porque mesmo que não passe a vontade agora de comer o chocolate, eu fiz o deleta, mas ainda continuei com a vontade. Faça o deleta, beba uma água solar azul, faça uma respiração, procure transmutar os seus pensamentos. Quando você deitar de noite na cama, deita, respira, mentaliza essas conexões sendo desfeitas, mentaliza você apertando o delete, tirando todas essas conexões negativas do seu cérebro. Dessa forma você vai estar mudando a sua codificação.
E é importante você ver que, mesmo fazendo isso, não dando resultado imediato, ao longo do tempo eu vejo que aquelas pessoas que me falavam, Elis, eu fiz, não deu certo. Aí eu falei para elas, continua limpando, continua fazendo deleta. Depois de um tempo, elas viraram para mim assim, poxa, Elis, sabe que eu lembrei que quando eu era criança, começava a vir insights. A pessoa começava a ter insights divinos, porque é como se fosse uma cebola cheia de casca. Você fazendo a limpeza, essa casca pode ser fácil ou não de tirar, mas você tem que ir limpando, você tem que ir tirando, você tem que ir tirando. Então, a minha dica é você continuar limpando. Mesmo hoje em dia, quando acontecer hoje uma situação que te traga um desconforto, que não te deixe numa situação agradável, limpe imediatamente, não fique com essa sensação. Ninguém gosta de ficar usando um sapato apertado, uma calcinha apertada, é uma coisa que incomoda demais. Uma situação de desconforto é uma coisa que incomoda demais. A gente não precisa se adaptar a ela. A gente pode limpar, passar por cima. E limpar, passar por cima não quer dizer ficar refém do que os outros podem fazer, ou do que tudo que pode acontecer com a gente. Não é isso. É você saber que você pode transmutar isso em você, que você pode receber isso de uma outra forma. Você não precisa armazenar isso em você. Você pode sentir e limpar, tirar isso de você. Dessa forma, usando essa ferramenta, deleta, 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 você vai limpando as suas conexões, você vai tirando essas conexões neurais de eventos de recompensa em relação a doce e tirando realmente isso da sua cabeça e mudando a sua codificação. Eu espero ter te ajudado. Eu estava de férias, mas agora eu estou de volta. E muito obrigada pela sua visualização. Um grande beijo, gratidão.